Volume 1. Capítulo 4. Data. Fala Satou. Sempre fui relativamente popular entre as garotas mais jovens. Mas faço questão de não ir além da amizade e nunca namorei nenhuma delas. Sempre que me apaixono por alguém, por algum motivo, é sempre uma mulher mais velha. Acordei com o barulho alto de alguém batendo rudemente em minha porta. Senhor Satou, o senhor está acordado? Sim, agora estou. Um pequeno raio de sol entrou por uma fresta da janela fechada. Era a única janela do quarto, grande o suficiente apenas para espiar a cabeça, sem vidro. Sem nenhum vidro. Talvez fosse apenas para ventilação? Eu me lembrei que Marta havia me aconselhado a fechá-la durante a noite para evitar crimes. Fiz uma rápida verificação da minha aparência antes de ir para a porta. Uma noite inteira havia se passado, mas não havia nenhuma barba por fazer em meu rosto. Ah, claro, eu não podia deixar crescer nenhum pelo facial quando tinha 15 anos. Quando isso finalmente aconteceu? Quando finalmente aconteceu, depois que comecei a faculdade, fiquei tão empolgado que saí por aí. Todo mundo. Embora minha namorada na época tenha me dito imediatamente para raspá-lo. Eu também não estava com cabeça de cama, então vesti o roupão branco bordado que havia comprado ontem e saí do meu quarto. Bom dia. Se você não se apressar, sua namorada virá procurá-lo. Desculpe-me? Minha namorada me deixou há mais de 6 meses porque eu estava muito ocupado com o trabalho, você sabe. E eu não conhecia praticamente ninguém nesta cidade, para começar. Quando segui Marta até o andar de baixo, encontrei o soldado mágico Zena esperando por mim. Bom dia, Satou. Oh, bom dia. Essa roupa que você está usando hoje é muito bonita. Zena devia estar de folga, pois não estava em seu uniforme. Em vez disso, usava uma blusa branca com uma saia azul clara, com um chale verde amarelo um pouco grande sobre os ombros. Não estava particularmente na moda, mas Zena dava uma impressão de limpeza e integridade. Deve ser bom ser uma garota bonita. Ela não torceu o tornozelo? Ela está bem andando assim? Sua perna está melhor agora? Sim, um sacerdote do templo de Garleon a curou para mim ontem. Ah, então um sacerdote a curou. Isso é fantasia para você. Deve ter sido magia sagrada ou algo assim. E, já que estou de folga hoje, pensei que talvez, e eu pudesse lhe mostrar a cidade. Ela parecia que ia desmaiar. Não precisa ficar tão tensa. Devo ter feito uma cara estranha ao reprimir minha diversão com seus. Ansiosa, porque o rosto dela começou a cair. Oh, meu Deus! Muito obrigada. Eu certamente agradeceria. De verdade? Ótimo! Zena recompensou minha aceitação de sua oferta com um enorme sorriso, como um girassol em flor. Sim, sua juventude era radiante, sem dúvida. Lavei meu rosto e saí com Zena. Ela sugeriu que tomássemos o café da manhã nos carrinhos de comida do mercado matinal, na South Street. Acho que ela não tinha reservas em ir até lá, apesar de ser filha de um aristocrata. Levado pelo vento, o cheiro de molho de soja fez cócegas em meu nariz. É molho de soja que estou sentindo. É isso mesmo. É um dos 2 grandes temperos criados pelo rei ancestral Yamato. Rei ancestral Yamato. Ele é até exportado para outros países. Eles não o têm. No lugar de onde você veio, Satou? Tinham, só que eu não sentia o cheiro há muito tempo. Oh, estou vendo. Fiquei imaginando se Yamato era escrito com o mesmo kanji do antigo nome do Japão. Será que o outro ótimo tempero era miso, talvez? Zena me chamou para ir até um carrinho onde estavam cozinhando algo em óleo. Croquetes, talvez? Bom dia. 2 croquetes de seiryu, por favor.
Com certeza. Só um momento. Parecia que o óleo era feito de sebo, o cheiro era terrivelmente intenso. A senhorita Liliu não está com você hoje? Ela acabou de voltar de uma longa expedição ontem, então ainda está dormindo. Em seu quarto. O homem deu a Zena 2 croquetes embrulhados em folhas, e ela estendeu um para mim. Para mim. Cada um custava uma moeda de cobre, então, enquanto suas mãos ainda estavam cheias, eu paguei ao vendedor. Espere, eu queria lhe dar um presente como agradecimento por ontem. Não, tudo bem. Você já fez mais do que o suficiente ao me trazer para a cidade e me ajudando a me instalar. Sentamos em um banco de pedra perto do carrinho para comer nossos croquetes. O banco estava um pouco sujo, então peguei um par de lenços e os espalhei sobre o banco. Antes de nos sentarmos, Zena deu uma risadinha. Estou me sentindo um pouco como uma princesa. Parecendo satisfeita e um pouco envergonhada, ela deu pequenas e delicadas mordidas no croquete em suas mãos. E admirei a cena enquanto comia meu próprio croquete. O croquete de batata frito e sem carne estava muito bom, mas era um pouco pesado demais, talvez por causa do óleo. Tive a sensação de que se comesse mais de dois, teria azia pelo resto do dia. O namorado da Liliu foi quem popularizou o croquete seiriu. Croquete. Ah. Ele é um chefe? Não exatamente. Ele não sabe cozinhar, mas sabe como muitas coisas são feitas. É muito incomum. Sei que é ruim tirar conclusões precipitadas, mas isso me pareceu uma pessoa japonês para mim. Parecia que outros japoneses também tinham vindo para este mundo também, como aquele o rei ancestral Yamato. Talvez houvesse uma maneira fácil de chegar aqui e voltar, como andar por um guarda-roupa ou algo assim. Terminei de comer primeiro e, enquanto estava sentado sem fazer nada, uma menina com flores em uma pequena cesta de vime se aproximou de mim. Ela parou na minha frente, estendendo uma pequena flor. Desculpe-me, senhor. Quer comprar uma flor, por favor? A garotinha estava olhando em minha direção repetidamente há algum tempo, então ela deve ter esperado até que eu terminasse de comer para aproveitar a chance. Muito inteligente para uma garota tão jovem. Claro, vou comprar uma. Quanto custa? É 1 centavo. Entreguei a ela o preço pedido e recebi uma flor em troca. A garota me agradeceu alegremente antes de sair correndo para encontrar seu próximo cliente em potencial. Entreguei a flor a Zena, depois de esperar que ela terminasse de comer seu croquete e limpar as mãos, é claro. Ela parecia estranhamente surpresa. O que mais eu poderia fazer com ela? E tem certeza de que não há problema em eu pegar? Claro que sim. Eu ficaria chateado se você não aceitasse. Quero dizer, não vou jogá-lo fora. Zena sorriu como se estivesse tentando em vão disfarçar sua felicidade. É realmente um problema tão grande assim? Bem, fico feliz que ela esteja feliz com isso, eu acho. Comprei algumas frutas parecidas com melão cortadas em fatias pequenas para limpar meu paladar. Depois experimentei um tipo de talo de planta frito com molho de soja. Eu estava um pouco duvidoso. Fiquei um pouco em dúvida com relação à aparência, mas eles se mostraram perfeitamente saborosos. O próximo carrinho que Zena me levou, no entanto, era ainda mais desagradável. Esses são chamados de asas de dragão. São asas de morcego fritas cobertas com molho de miso preto. É uma especialidade da cidade de Seiryu. Então, as asas de dragão eram parecidas com as asas de morcego? Aparentemente, essa comida trazer boa sorte. Zena prometeu que elas eram mais gostosas do que pareciam. Então, confiei nela e comprei 2. Quando estava pagando pelas asas, ouvi Zena soltar um grito curto atrás de mim.
Desculpe, senhora. Um garoto havia esbarrado em Zena quando passava correndo. Isso em si já era bom, mas, infelizmente, o molho de miço da asa de dragão havia se espalhado por toda a blusa branca de Zena. A blusa branca de Zena. A blusa que peguei emprestada da minha mãe, e ela sussurrou, com os olhos. Se encheram de lágrimas. Talvez se fossemos à Avenida Teputa pudéssemos encontrar alguém para tirar a mancha. Desculpe-me. Não pude deixar de notar seus problemas. Por acaso está precisando de um encantador? Desculpe, mas o que precisamos é de uma lavanderia onde possamos tirar essa mancha. Por que essa pessoa está vendendo amuletos ou qualquer outra coisa em um momento como esse? Seja um pouco mais sensível. Bem, sabe, acontece que eu sou hábil em magia do cotidiano. Eu poderia usá-la para limpar essa mancha. Ah, então é isso que um encantador faz? Seu timing perfeito era terrivelmente suspeito, mas, no momento, livrar-se da mancha era a prioridade máxima. Então, por favor, faça isso. Com certeza. Serão 3 coppers grandes para o feitiço de limpeza e secagem. E secagem. Eu não queria me preocupar em pechinchar, então simplesmente paguei a ela as 3 moedas. Para que ela fizesse sua mágica. Agora, então, primeiro vou remover a mancha. Suave. Washi Jouzenjou. A magia cotidiana lançada sobre Zena a deixou encharcada. O protetor de peito que ela usava no lugar do sutiã estava aparecendo através de sua camisa agora transparente. Transparente, então rapidamente tirei uma toalha grande do depósito e a coloquei em volta de seus ombros. Ombros. Ouvi alguns resmungos de desapontamento de alguns homens. Homens desagradáveis ao nosso redor, mas eu os ignorei. A mancha pegajosa de miço que estava na blusa de Zena momentos atrás havia desapareceu completamente. Como num passe de mágica. E agora eu vou secar você. Secar o cansou. Como se tivesse sido colocada em uma máquina de secagem, a blusa de repente ficou livre de água. Assim que verifiquei que sua camisa não estava mais transparente, estendi a mão para pegar a toalha de volta. Minha mão deve ter entrado no campo do feitiço de secagem quando fiz isso, porque de repente senti calor seco e estática. Como se eu tivesse colocado minha mão em uma secadora. Habilidade adquirida de magia cotidiana. Uau, foi só isso que precisei para aprender? As habilidades mágicas são muito fáceis de aprender. Dito isso, os encantamentos pareciam muito mais difíceis de aprender, então talvez tenha se equilibrado. Assim que os feitiços foram concluídos, a jovem encantadora desapareceu na multidão. Multidão. Bem, eu tenho uma usuária de magia aqui comigo, então talvez ela possa me contar sobre isso. Se eu pudesse aprender a magia do cotidiano, poderia usá-la no lugar de uma máquina de lavar e secar. Zena, como você recita os encantamentos para os feitiços? O que você quer dizer com isso? Bem, a pronúncia parece bem estranha para mim. Entendo. Bem, a maioria dos feitiços de Wind Magic começa com se eu tivesse que pronunciar, seria algo como Uliu Lia, etc. e Laalulelilaal. Talvez? Mas mesmo que consigam memorizá-los, a maioria dos iniciantes ainda não consegue cantar os encantamentos no início. Os encantamentos no início. Zena inclinou a cabeça pensativamente, tentando descobrir a melhor maneira de explicar isso. Ritmo. Sim, é isso. Você pega aquele cântico lento que eu disse antes e canta. E cantá-lo em um ritmo constante. E se você mantiver esse ritmo e aumentar o andamento, você terá, em teoria, pelo menos. Curioso, tentei praticar a frase que ela havia me ensinado, mas depois de alguns minutos, tive a sensação de que não chegaria a lugar algum. Isso é muito
Difícil. Bem, sim, é claro que é. Normalmente leva anos para aprender os encantamentos. Quantos anos você teve que estudar antes de poder usar Wind Magic, então, Zena? Magia do vento, então, Zena? Tecnicamente, eu diria que foram cerca de 3 anos de treinamento. Mas, pensando nisso, agora, parece que estou treinando para ser uma feiticeira todos os dias da minha vida. O que isso significa? O mais leve traço de uma sombra, ou talvez de amargura. Obscureceu o sorriso geralmente brilhante de Zena. Para começar, eu tinha livros infantis sobre a história da magia lidos em voz alta para mim, pratiquei a leitura de poemas em voz alta e respiração abdominal. Eu também tinha brinquedos que me ensinavam o fluxo da magia. Das aulas às brincadeiras, tudo foi planejado para me ajudar a crescer e me tornar um feiticeiro. Entendo. Então ela foi criada como uma criança superdotada? Havia crianças pequenas no Japão que não podiam brincar com outras crianças porque elas também tinham aulas. Então acho que isso era mais ou menos assim. Talvez eu não devesse ter perguntado. Ah, mas eu não tenho nenhuma má vontade com meus pais por terem me criado assim. Ou algo assim. É divertido usar magia, e meu objetivo é poder voar. Um dia. Percebendo que o clima havia ficado um pouco sombrio, Zena rapidamente acrescentou rapidamente, então, por que você está interessado em praticar magia, Satou? Ela seria útil para a sua profissão? Ah, não. Não há banheiro na pousada, então pensei que se eu pudesse usar magia cotidiana, eu não teria que tomar banho lá fora e tal. Tentar aliviar a situação, dei o motivo mais bobo que pude imaginar. Minha palhaçada deve ter funcionado, pois Zena me encarou incrédula. Por um momento, depois começou a rir. Ah! Eu nunca ouvi falar de alguém que quisesse aprender magia por um motivo como esse. Era realmente tão ridículo assim. Devo ter atingido seu osso engraçado, por quê? Zena não conseguia parar de rir. Isso é estranho? Eu estava brincando, mas não achei que fosse um motivo tão ruim assim. Quem não gostaria de tornar uma tarefa incômoda mais conveniente? Sua resposta foi instantânea. Sim, é. Muito estranho. Quero dizer, se você tivesse tempo e dinheiro para aprender magia, seria melhor instalar uma banheira em sua casa, não é? E você poderia simplesmente contratar ou comprar um escravo para aquecê-la para você. Ah, então é assim. Eu costumo pensar que, se posso fazer algo, prefiro cuidar disso eu mesmo. Mas acho que era normal comprar mão de obra aqui. Aparentemente, não custava muito, também. Mas agora que eu sabia o básico, achei que poderia encontrar um livro introdutório e praticar as falas um pouco mais. De qualquer forma, em algum momento durante essa conversa, eu havia adquirido a habilidade Secrecio e os títulos Clown e Gentleman. Mas eu não tinha tempo para me preocupar muito com meu registro. Depois de restaurar com sucesso o clima positivo de nossa viagem, continuei andando com a Zena, experimentando comidas diferentes. Nosso próximo destino era uma área de sobremesas com cheiro doce. Este é um pão doce frito. Eles fazem uma pasta com batata doce cozida no vapor. Batata doce cozida no vapor e amassam a massa antes de fritá-la. Um pão tipo sobremesa feito com batata doce. Isso me pareceu vagamente japonês para mim. Enquanto comia o pão doce, também tomei um gole de uma bebida quente que tinha gosto de chá de gengibre diluído. E guardei o melhor para o final. Liliu me falou sobre esse lugar. A próxima barraca para a qual Zena me guiou vendia o mesmo doce de xarope de malte que com a Marta ontem. O vendedor estava até usando o mesmo avental do homem de quem os havíamos comprado.
Dei ao homem 2 moedas de cobre e comprei uma para cada um de nós. Pegando 2 palitos finos, o homem os mergulhou no líquido marrom pegajoso e os girou lentamente antes de retirá-los. Zena parecia muito animada em me mostrar, então eu teria me sentido mal ao dizer que tinha comido ontem. Que tinha comido um pouco ontem. Em vez disso, decidi agir como se tivesse sido há muito tempo. Muito tempo. Doces de xarope de malte, não é? Isso me traz lembranças. Ah, e então você já comeu isso antes? Ela parecia um pouco decepcionada. Droga, e acho que eu deveria ter agido. Surpreso por ela. O doce em calda com o qual estou acostumado geralmente é transparente, então não sabia o que era no começo. Era no começo. Jovem mestre, o xarope de doce incolor é um produto de alta classe. Feito com arroz e açúcar. O nosso é mais para os plebeus, por isso usamos batatas e frutas de gabo com malte. É por isso que ele é marrom, sabe? O homem mais velho interrompeu. Rapidamente. Jovem mestre? Quem, eu? Ele não parecia estar falando com Zena. Oh, senhor! Eu também sou apenas um plebeu. Um amigo me deu o doce transparente. Há muito tempo, eu não sabia que era um item de alta classe. Quero dizer, custava apenas 200 ienes em um festival. Depois disso, passamos pelas outras barracas, apreciando as imagens e os sons da rua lotada. A rua lotada. Decidi comprar alguns bolos fritos feitos com mel para as moças que estavam trabalhando duro no Gatefron. Zena e eu comemos um cada, e eles estavam muito saborosos. Achei que as moças também gostariam. Depois de comer e beber mais do que o necessário, visitamos algumas barracas que vendiam produtos diversos. Uma barraca com lindas conchas e cerâmica bisque chamou minha atenção. Por algum motivo, o preço de mercado mostrado por minha habilidade e o estimatiam para as conchas era bastante alto. Quando perguntei à vendedora idosa sobre elas, ela explicou que eram recipientes para guardar remédios. Esta pomada é muito eficaz, jovem mestre. Ah! O que ele faz? Faz maravilhas para cortes ou pele rachada. Se você distribuir para seus servos, eles trabalharão duro como cavalos. Examinando mais de perto, a pele do velho comerciante enrugado estava muito menos rachada do que a da proprietária da estalagem Gatefron. Ela havia me alimentado bem com uma comida deliciosa. Então decidi que poderia comprar um pouco para ela como lembrança. Embora o preço fosse caro para conchas, ainda eram apenas algumas moedas de cobre. Vou levar 5, então, por favor. Agora, seriam 15 moedas de cobre, mas vou baixar o preço para 12. Para você. Uau, isso é realmente mais baixo do que o preço de mercado. Peguei o dinheiro em meu bolso para pegar o dinheiro para pagar a mulher, mas a mão fina de Zena me impediu. Em meio ao movimento. Desculpe-me, senhora, mas isso parece um pouco alto. Não era 2 por 1. Cobre da última vez que vim aqui. E já que ele está comprando 5, não poderia ser 9? 9? Uau! Zena estava sorrindo docemente enquanto fazia uma barganha ridícula. Nossa, eu não notei antes porque você tem um homem com você hoje, mas você não é a garota que geralmente está com o Lilio? Bem, eu não posso ir além de 10 cópias. Então você pode jogar 3 dessas pequenas aqui, por favor? Reconhecendo que ela não iria baixar ainda mais o preço, Zena apontou para alguns pequenos recipientes de concha ao lado da pomada que eu estava comprando e pediu que eu os desse como bônus. Com base em seu tamanho, eu diria que as miniaturas 1/3 da quantidade que as conchas maiores poderiam conter. Meu Deus, garota! Se você começar a agir como essa Lilio, talvez nunca se case. Casada.
Vou lhe dar uma das pequenas e nada mais. O rosto de Zena se contraiu um pouco com a parte sobre o casamento. Mas manteve o sorriso enquanto aceitava a barganha. Muito bem. Isso vai funcionar muito bem. Muito bem. Ela tem apenas 17 anos. É um pouco cedo para se preocupar com casamento. Não é? A senhora idosa habilmente embrulhou as conchas em folhas e depois usou algum tipo de cipó fino para prendê-las juntas. Se eu as colocar em minha bolsa dessa forma, sinto que elas vão fazer uma bagunça. Agradeci a Zena por cuidar de mim e lhe dei uma das conchas. Eu teria feito isso de qualquer maneira, então. Depois que chegamos ao fim das barracas de rua, Zena me levou para um lugar novo. Tem certeza de que está tudo bem para você vir para um lugar como este? Sim, a brisa é ótima. Hehe, isso é verdade. Zena deu uma risadinha enquanto observava a paisagem abaixo. Estávamos no topo de uma das torres das muralhas da cidade. Eu a havia avistado na área após as barracas de rua, então ela se ofereceu para me levar até lá. Como era? Como era uma instalação militar, eu não podia olhar ao redor a menos que estivesse com ela. Zena parecia ser relativamente famosa, pois mesmo em suas roupas civis, ela foi autorizada a entrar sem problemas. Sei que fui eu quem perguntou, mas tem certeza de que não há problema em trazer alguém aqui que não faz parte do exército? Está tudo bem. Os únicos ataques que temos a temer aqui na cidade são de Vivern. Não lutamos com nenhum país vizinho há algumas centenas de anos. Centenas de anos, e a guerra com os Beasfolk terminou há 10 anos. Será que os escravos Beasfolk da cidade eram prisioneiros de guerra daquele período? Zena, para que serve esse moinho de vento? Ah, isso? É um moinho de farinha. Mas ele também pode ser transformado em uma plataforma no caso de um ataque de viver. Uma bateria de armas? No meio da cidade? Se eles disparassem canhões de um local como esse, não danificaria as casas próximas. Bem, eles têm canhões, mas contra um viver eles disparam apenas redes ou pólvora seca. Entendo. Então, ele é usado para afastar um viver em uma direção diferente? É isso mesmo. Eles o levam para um campo naquela mansão ali para que possam acabar com ele. Isso não destruiria o campo também? Zena percebeu que eu estava realmente interessado no assunto, então se ofereceu para me levar à mansão e ao moinho de vento. Eu estava planejando perguntar a ela mais tarde. De qualquer forma, então isso foi bom para mim. No caminho para o moinho de vento próximo, Zena disse que poderíamos parar no Templo de Parion. O padre sombrio que estava fazendo barulho ontem era de Zaikuon. Certo? E quem curou a perna da Zena foi Garleon. Será que todos os deuses têm o On no final de seus nomes? Ah, lá está ele. A algumas ruas de distância da área com todas as barracas, chegamos ao Parion Temple. Ele ficava em um terreno bem grande, cerca de 3/4 de um acre. De qualquer forma, era 3 vezes maior do que qualquer casa normal. O muro ao redor da área parecia servir como a parede externa do templo. Era feito de pedra. Ao passar pela entrada em arco, pude ver um espaço para estacionar cavalos e carruagens. Ao passar pela entrada em arco, pude ver um espaço para estacionar cavalos e carruagens e um portão bem aberto. Havia uma carruagem de aparência cara na área de estacionamento. Talvez fosse errado da minha parte presumir, mas tive uma forte suspeita de que esse clero era carregado. Zena pegou minha mão e me guiou para dentro do templo. Dentro havia uma grande sala com um teto alto de pelo menos 6 metros de altura. Vários estandartes e símbolos sagrados. Símbolos sagrados decoravam a sala, e vários sacerdotes estavam realizando uma espécie de ritual de batismo para o filho de alguém que parecia ser um comerciante.
Havia claraboias no teto, embora não houvesse vitrais, na metade superior da. Na metade superior da parede, havia uma pintura de um cavaleiro empunhando uma espada. Combate com um demônio com chifres. A imagem era um pouco estranha, mas estranhamente poderosa. Essa é a imagem do primeiro herói lutando contra o Senhor Demônio. Ah, esse é o herói? Eu tinha certeza de que ele era um cavaleiro. Dá para perceber porque a espada sagrada dele está brilhando em azul. Seria fácil dizer. Seria fácil dizer se ele fosse um cavaleiro, em vez disso, ele estaria empunhando uma espada mágica, e essas brilham em vermelho. Pensando bem, as espadas sagradas que tenho também brilhavam em azul quando as tirei pela primeira vez. Quando as tirei pela primeira vez também. Mas isso durou apenas um segundo. A espada sagrada do herói é a única que brilha? Uma espada sagrada deve brilhar em azul apenas se for aceita pelo portador. Mas algumas espadas sagradas foram usadas por pessoas sem o título de herói, como Gajalahor, que o rei ancestral Yamato deixou para trás, e Claion Solais, a espada sagrada que protege nosso reino. Aceitou o portador, hein? Eu não tinha muita confiança em meu heroísmo. Então duvidava que uma espada sagrada fosse me aceitar tão cedo. De qualquer forma, Claion Solais era um nome famoso o suficiente para me parecer familiar. Mas eu nunca tinha ouvido falar de Gajalahor. Ah, mas eu também recebi vários títulos. Como matei alguns dragões? Será que recebi o título de herói? Quando abri a lista de títulos para checar, encontrei algo estranho. Godkiller? Alarmado, verifiquei novamente meu registro. Felizmente, não parecia que nada havia sido excluído ainda. Entre as notificações de inimigos que eu havia derrotado, havia um punhado. Um punhado de títulos. Eu tinha recebido alguns títulos como Lizarman Slayer, Dragon Slayer Menor, Dragon Slayer totalmente crescido, Dragon Slayer antigo, Ui. Dragon Slayer God. Além de Slayer, havia também outros como Destroyer Natural Enemy of. E depois de todos esses, derrotou o deus dragão Aconcagua. Título adquirido, do Matador de Deus. Você acredita em deuses? Entendo. Então a chuva de meteoros pode até matar deuses? Pode, sim. Eu entrei em pânico e disparei 3 deles, mas se eu tivesse parado em um, será que eu teria recebido um contra-ataque de um deus furioso? Tudo está bem quando termina bem. Bem, eu acho. Isso não significa que qualquer um pode usar uma espada sagrada. Depois de eu ter ficado em silêncio em choque, a voz suave de uma mulher interrompeu nossa conversa. Somente os heróis que atendem ao chamado de nossa jovem deusa Parion podem lutar contra um Lorde Demônio. Diante de um herói que impunha uma espada sagrada de tal Deus, até mesmo um Lorde Demônio não pode fazer nada além de cair de joelhos. Ao me virar, vi uma jovem com uma roupa escarlate não muito diferente de uma freira ocidental. Algo nela, talvez a cor pálida de seus olhos, fez com que sua presença me parecesse um tanto tênue. Seu traje era diferente das roupas que eu tinha visto nos outros clérigos daqui. Seria ela uma figura importante? Ao lado de seu rosto, uma tela de Ra começou a exibir as informações da mulher. Muito conveniente. Irmã Ona. É bom vê-la novamente, finalmente, Zena da casa de Marenteio. Seu irmão mais novo está bem de saúde? Sim. Ele vai se tornar o novo chefe da família no próximo ano, por isso está estudando muito. Entendo. Se surgir algo em que eu possa ajudar, não hesite em pedir. Depois de conversar com a sacerdotisa por um momento, Zena se virou para mim para se apresentar. Apresentações. A irmã Ona é filha do conde. Minha mãe era sua enfermeira.
Minha mãe era sua ama de leite, então a irmã Ona está sempre se preocupando com a saúde do meu irmão mais novo. Entendo. Ela deve se preocupar muito com o irmão de Zena, então. Ela nos procurou. Ela se aproximou de nós para perguntar sobre ele, afinal de contas. É um prazer conhecê-lo. Sou um vendedor ambulante chamado Satou. Sou a irmã Ona, uma sacerdotisa que serve o templo de Parion. Por favor. Esqueça a linhagem de que Zena falou, esse status mundano não tem sentido no templo. Templo. Então, ser uma sacerdotisa aqui era como ser um monge budista? Embora ela fosse mais jovem que Zena, sua disposição calma de alguma forma fazia parecer. Sua disposição calma fazia parecer mais uma mãe carinhosa. Ainda assim, sua visita me traz muita paz de espírito. Até agora, Zena. Zena só demonstrou interesse no estudo da magia, mas parece que a primavera chegou. Para ela, finalmente. O quê? Não. Não é nada disso. Satou e eu, acabamos de nos conhecer, então. Zena, que aparentemente tinha pouca experiência com o amor, parecia desproporcionalmente abalada com as observações de Ona e estava freneticamente dando desculpas. Seu processo de pensamento pubescente estava estampado em seu rosto, eu gosto. Gosto dele, e mais não é amor nem nada. Mas acho que não me oporia se ela era tão inocente. Isso me trouxe lembranças de meus tempos de escola. Eu queria conversar um pouco mais com a sacerdotisa, mas um tumulto perto da entrada. Entrada nos obrigou a interromper a conversa. Sua Santidade. O chefe da família Boril está gravemente doente. Ele ainda é muito jovem. Por favor, venha ajudá-lo. Mestre Boril, é isso? Nós, noviços, não podemos aliviar sua doença. Então, mande a sacerdotisa. A propriedade Boril não fica no bairro oeste? Não podemos muito bem enviar a sacerdotisa reverenciada que serve como oráculo de nosso Deus para um lugar de bordéis e sujeira. Por favor. Estou lhe implorando. Um sacerdote e um homem que parecia ter invadido o templo estavam tendo uma discussão acalorada. A irmã Ona se voltou para Zena. Parece que há uma emergência. Uma emergência, então preciso me despedir agora, Zena. Com isso, a sacerdotisa caminhou até os dois homens. Eu vou embora. Por favor. Preparem a carruagem. O sacerdote ainda parecia indignado com a ideia, mas ele não era páreo para a vontade da própria oráculo. Eu podia ouvi-lo discutindo com ela em um sussurro urgente. É rude escutar, é claro, mas eu havia me esquecido de desativar minha habilidade Okinhearen, então acabei me sintonizando. Irmã Ona, você não deveria ir até o conde para transmitir o oráculo que recebeu há pouco tempo? Eu já confiei essa tarefa ao sacerdote principal. Mas a previsão dizia que haveria um desastre no templo de Zaikuon. É muito perigoso chegar perto dele no bairro oeste. Acredito que não haverá problema. A propriedade Boril fica longe do templo deles. Templo de Zaikuon, hein? Era de lá que vinha aquele sacerdote gorducho, aquele que estava pregando no bairro leste. Será que ele vai fazer algo drástico? Drástica para reconquistar seguidores? Bem, só teríamos que nos certificar de não chegar muito perto se parecesse que um tumulto ou algo do gênero estivesse prestes a estourar. Eu tinha certeza de que poderia pegar a Zena e pular em um telhado se fosse necessário. Zena e eu saímos do templo e voltamos ao nosso passeio pela cidade. Andar pelas ruas de estilo europeu com uma jovem adorável era certamente foi divertido. Parques, praças abertas, poços públicos e coisas do gênero estavam distribuídos pela cidade em intervalos regulares. Caminhamos por um caminho próximo a um deles. Desses parques, apreciando a paisagem.
Em uma pequena praça onde a grama estava cortada, vimos um casal de idosos com um bebê. Com um bebê relaxando em um banco e um grupo de 10 ou mais jovens praticando artes marciais. Eu achava que a grama era uniforme, mas depois de uma inspeção mais detalhada, vi que era uma mistura de diferentes tipos de grama. Vi que era uma mistura de diferentes ervas daninhas e gramíneas. Zena parecia ter encontrado algo de interesse, pois parou de repente e correu para uma grande. Parou de repente e correu para uma grande árvore no meio do parque. Qual é o problema? Satou, veja o que eu encontrei. Zena estendeu as mãos, dentro dela havia um bebê pássaro. Uma linda garota segurando um pequeno pássaro, com a luz do sol passando por entre as árvores. Árvores. Essa era uma imagem que valia mais que 1000 palavras. Parece que há um ninho no topo da árvore. O galho mais próximo estava a cerca de 2 metros de altura. Eu poderia fazer esse. Pular de uma só vez facilmente, mas isso provavelmente pareceria um pouco super-humano. Provavelmente seria melhor escalar e me puxar para cima. Satou, você poderia, por favor? Zena perguntou timidamente, então é claro que eu concordei de bom grado. Eu já havia planejado isso, de qualquer forma. Pegando o bebê pássaro com uma mão, agarrei o primeiro galho com a outra. Fiz uma flexão com um braço só para subir no galho, colocando o pé para cima. E subi para ficar de pé contra o tronco da árvore. Foi bem difícil fazer isso. Sem esmagar o pintinho. O ninho estava na base de um galho 2 ou 3 acima daquele em que eu estava. Mas consegui subir e devolvê-lo sem muita dificuldade. Assim que coloquei o filhote de volta no ninho, a mãe dele se aproximou furiosa. Estava muito ocupado me defendendo para poder apreciar a visão dos filhotes procurando comida. Os filhotinhos procurando comida com seus bicos minúsculos bem abertos. Como agora eu usava as 2 mãos, descer foi muito mais fácil. Quando cheguei ao último galho, tive de me lembrar de me agarrar a ele e me pendurar por um momento. Antes de cair de pé. Eu não queria preocupar Zena. Pulando direto para baixo, afinal de contas. Uau! Satou, você realmente é muito ágil. Não foi nada de especial. Esquivando-me do elogio da Zena, voltei à nossa conversa fiada. Enquanto conversávamos, descobrimos que Zena tinha a intenção de me pedir para levantá-la. Para que ela mesma pudesse devolver o pássaro. Zena. Ainda bem que não entendi, porque uma saia não era exatamente a roupa ideal para escalar árvores. Observando o grupo de crianças praticando suas artes marciais, fiz uma pergunta a Zena. Pergunta: que tipo de coisas o exército faz para treinar? Bem, os soldados treinam da mesma forma aqui e em qualquer outro lugar, mas os soldados mágicos precisam estar atentos para não usar toda a sua magia. A maioria de nós tenta se manter pronta para lançar com força total. Entendo. Então eles dividem o treinamento? Fazia sentido, um soldado mágico que não pudesse lançar feitiços não seria de muita utilidade para ninguém. As funções atribuídas aos soldados mágicos e feiticeiros variam de acordo com seus atributos. Isso tende a surpreender as pessoas de fora do exército, mas, por exemplo, os usuários de fogo são o único grupo que realmente se concentra em feitiços de ataque direto. Sim, acho que o fogo é definitivamente orientado para o ataque. Como usuário de vento, tenho feitiços úteis como proteção do vento, que defende contra flechas. Contra flechas, Ercushion, que pode deter arietes, e Visper Wind, que pode transmitir ordens. Seria ótimo usar Fly para fazer reconhecimento aéreo mas não há ninguém no condado que saiba usar isso. Isso mesmo, o objetivo de Zena não era poder voar? Se você aprender a voar, seria divertido ter um encontro no céu ou algo assim. Eu quis dizer isso como uma piada, mas Zena ficou vermelha até o pescoço e gaguejou, por favor,
Espere ansiosamente por isso. Ela era fofa, mas eu estava preocupado que alguma pessoa mal-intencionada fosse se aproveitar dela mais cedo ou mais tarde. Se aproveitasse dela mais cedo ou mais tarde. Quando saímos do outro lado do parque, chegamos bem no pé do moinho. Pé do moinho de vento. Não pudemos subir até o topo, mas conseguimos ver o primeiro andar. Onde eles moem a farinha. Havia algo de empolgante nas vistas e nos sons estrondosos do denso maquinário de metal em funcionamento. Mas, no geral, era um moinho de vento bem normal. Como esse era um mundo de fantasia. Fantasia, eu teria gostado de ver alguns espíritos dançando enquanto moíam a farinha. Farinha ou algo assim. Com isso em mente, perguntei a Zena sobre isso. Será que eles não poderiam usar magia para moer a farinha de alguma forma? Provavelmente, mas, e usar um moinho é muito mais fácil, respondeu ela, lançando-me um olhar. Que me fez um olhar que dizia, e que tipo de pergunta é essa? Nosso próximo destino, o campo da mansão, era um pouco longe para caminhar, então pegamos uma carruagem puxada por cavalos pela Center Street. Aparentemente, custava um grande cobre para qualquer destino, desde que estivesse dentro dos limites da cidade. O veículo. Claramente destinado a passeios turísticos, pois não tinha teto e os assentos eram da altura dos ombros. Seguimos pela cidade em um trote fácil. Um passeio de carruagem pela cidade em um país exótico com uma bela garota ao meu lado, isso eu poderia me acostumar. Acostumado. Seria ainda melhor se fosse uma mulher linda e voluptuosa, mas isso provavelmente era pedir demais. O carrinho saiu da rua principal e seguiu para o norte, passando por um distrito de trabalhadores. Lá, vimos muito mais pessoas com aparência vagamente musculosa e teimosa. Passamos por edifícios que pareciam ser oficinas e fábricas, depois por uma madeireira, até chegarmos ao muro interno da cidade. Prosseguindo para o oeste, chegamos a um pequeno caminho entre a muralha externa e o limite oeste da cidade e a muralha interna, do outro lado da qual ficava a mansão do Lorde. Quando passarmos por aqui, estaremos bem no campo. Essas muralhas são bem impressionantes, olhando para elas dos dois lados assim. Assim. Sim. Isso faz você se sentir seguro, não é? Zena cerrou os punhos e se aproximou um pouco mais de mim. Naquele momento, com o que parecia ser um momento deliberado, a carroça deu um solavanco abrupto. Devemos ter batido em uma pedra. Ah! Zena perdeu o equilíbrio e caiu em cima de mim, forçando-me a pegá-la. Ela certamente se sentia muito mais macia do que antes em sua armadura. Ainda não havia muito que valesse a pena mencionar em seu peito, mas ela era muito macia e... Embora eu preferisse esperar pelo menos mais 5 anos antes de fazer algo assim. Você está bem? Sim. Me desculpe, vou me levantar agora mesmo. Afobada, Zena se afastou rapidamente de mim. Se afastou de mim. Você não precisa se sentir tão mal com isso. Por um momento, eu poderia jurar que vi o cocheiro rir. Isso foi de propósito? Esse motorista seria um ótimo ajudante. Depois de percorrer esse caminho por mais algum tempo, chegamos a um portão aberto. Portão aberto com um soldado de guarda. O motorista acenou levemente para ele e atravessou o portão e entrou na mansão do senhor. A terra parecia pequena demais para fornecer alimento suficiente para toda a cidade, mas grande demais para servir como campo pessoal do senhor feudal. Nossa carruagem seguiu lentamente pela estrada pastoral. Parecia que os trabalhadores da fazenda estavam colhendo alguma coisa. Usando minha habilidade ou telescopic sight, ou visão telescópica, pude ver que eles estavam colhendo as frutas gabo o que eu tinha visto ontem. E, como no mercado, muitos dos ajudantes eram crianças com idade do ensino fundamental.
Essas crianças provavelmente são de orfanatos. Como estamos na época da colheita? As crianças da cidade podem ter vindo trabalhar também. Essas frutas de gabo são saborosas? Não, nem um pouco. Às vezes, elas aparecem nas rações do exército, mas são tão fedorentas e amargas, ninguém gosta delas. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.